Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, bora estudar. Vamos com rapidez. Então, é o seguinte, hoje nós vamos fazer mais uma questão da prova fase 1 2019 da ONC, a Olimpíada Nacional de Ciências, que está chegando nessa data de 2020, né? Estamos bem próximos. Então, é o seguinte, aí nós temos uma enorme questão, né? Essa questão eu vou ler bem rapidinho para vocês. Ela diz que os seres vivos são o resultado de uma longa evolução química, a qual precedeu a evolução biológica. Esta hipótese, inicialmente produzida pelo bioquímico Oparin em 1924 e pelo biólogo Haldane em 1929, postula que a vida se originou na Terra depois de uma longa evolução de moléculas simples até mais complexas. O experimento clássico de Miller foi a primeira evidência experimental que a hipótese de Oparin-Haldane poderia estar correta. No experimento, Miller usou uma mistura dos gases metano, amônia e hidrogênio para simular a atmosfera primitiva, gerando faíscas que simulariam os raios, que funcionaria como fonte de energia para as reações químicas. A análise química da evolução aquosa obtida no experimento detectou a existência de aminoácidos, demonstrando assim a formação de compostos orgânicos de interesse biológico em condições similares às da atmosfera terrestre primitiva. Apesar disso, o experimento de Miller não é mais considerado representativo para os processos químicos ocorridos há bilhões de anos, uma vez que seu modelo de atmosfera primitiva não se encaixa com o modelo considerado atualmente. Entretanto, o experimento citado iniciou o desenvolvimento da pesquisa experimental sobre a evolução química e as origens da vida, a chamada química prebiótica. Então, tá aí a fonte da nossa questão. Então, ela fala lá da evolução química, né? E ela fala da hipótese de Oparin e Haldane, mas essa hipótese ela tentou ser justificada a partir do experimento de Miller, né? Então, Miller e Urey. Era o professor de Miller. Então, vamos lá. Essa imagem vocês já devem ter tido, já devem ter sido apresentada a elas, porque é uma imagem muito comum, né, nos livros de biologia. Então, aqui, vamos à nossa explicação da imagem. Nós temos aqui os gases que ele fala aqui. Aqui é a representação da atmosfera primitiva, com descargas elétricas, né? Nessa atmosfera, ele fala lá que é uma presença de gases. Professor, de onde vêm esses gases? Esses gases, segundo Alparin, vinham das erupções vulcânicas que aconteciam constantemente naquela época. Então, ó, metano, hidrogênio e amônia. E aqui nós temos vapor d'água e dióxido de carbono. Esse vapor d'água, nesse experimento, ele vem daqui, ó. Os oceanos primitivos foram representados nesse balão. Houve um aquecimento, né, uma fonte de calor externa. Essa fonte de calor fez com que a água entrasse em estado de vapor, o vapor percorresse esse caminho aqui e chegasse até a atmosfera primitiva. E aqui houve uma mistura de gases, né? Essa mistura de gases ela foi resfriada por um condensador. O condensador, nesse caso, ele fazia com que os gases, esse vapor aqui, ele voltasse a um estado líquido para gerar aqui o composto orgânico que a questão fala. Então, vamos lá, galera, vamos até a nossa questão, né? As alternativas. Analisando aspectos relacionados ao experimento de Miller e a figura mostrada, que é esta aqui, ele diz: assinala a opção correta. Prestem atenção na prova, que em vários momentos ele vai dizer: assinale a opção correta, e aí, ou assinale a opção incorreta. Então, prestem atenção nessa palavrinha aqui, no que eles estão pedindo. Então, aqui a letra ele diz: os gases da atmosfera primitiva, simulado por Miller, são todos substâncias simples? Então, vamos pensar lá em três gases que tinha lá. Nós tínhamos o gás metano, né, o CH4, nós tínhamos a amônia, nós tínhamos o hidrogênio, nós tínhamos também o vapor de água lá, e nós tínhamos, que eu não citei, não coloquei aqui,
mas nós tínhamos o vapor de água e nós tínhamos também o dióxido de carbono. Mas vamos pensar só nesses três. Esse aqui já serve para a gente. O gás metano aqui que a gente está vendo, ele é um composto formado por dois elementos diferentes, dois elementos químicos diferentes, o carbono e o hidrogênio. Portanto, ele não forma uma substância simples, ele forma uma substância composta. Então, de cara, sem nem analisar mais os outros gases, essa questão está errada. Vamos para a letra B para a gente não perder tempo. Dentre os equipamentos mostrados na figura, o condensador, lembra que eu falei do condensador lá para vocês? O condensador, ele é diferente, ele pode ser chamado também de refrigerador, viu? Depende do material que vocês estão lendo. Então, o condensador é essencial para a aparelhagem relativa à destilação simples, bastante usada em laboratórios químicos. Gente, o condensador ali, ele vai fazer com que aqueles vapores mudem de estado gasoso para o estado líquido, né? Então, aqui nós temos uma questão correta, mas vamos analisar as outras? Entre os fenômenos observados no experimento de Miller, temos apenas transformações químicas? Errado! Nós temos ali as descargas elétricas, né? Então, nós temos ali transformações físicas, não são só transformações químicas. Então, está errado também. E, por último, a mistura de gases da atmosfera primitiva corresponde a um sistema heterogêneo, onde é possível identificar diferentes fases. Galera, a mistura de gases lá, do metano, da amônia, do dióxido de carbono, o vapor de água, o hidrogênio, essa não é uma mistura que dá para a gente perceber uma diferenciação de fases, como o óleo com a água, não dá para a gente perceber nessa mistura. Então, lá, esse sistema corresponde a um sistema homogêneo. E aqui a questão ela fala que é um sistema heterogêneo. Por isso a questão está errada. O que deixa a questão errada é isso aqui, essa palavra. Sistema heterogêneo. O sistema ele é homogêneo. Então tá aí, galera, mais uma questão respondida e até depois.